no que diz respeito ao questionamento feito pelo nobre deputado Berinaldo Pontes, pertinente a conflito de competência, considerando convocação feita na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ao senhor secretário de Fazenda, e o questionamento feito pelo nobre deputado Berinaldo foi respondido pela presidência da Casa, que em seu despacho faço a leitura apenas da parte final do despacho da presidência. Considerando que as comissões permanentes não podem exercer atribuições de outras comissões, bem como ser da atribuição da COF fiscalizar a execução orçamentária, financeira e contábil do Distrito Federal, e ainda a confirmação da presença do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal na COF, para prestar os devidos esclarecimentos na COF no próximo dia 20, reconsidero a convocação do senhor secretário de Fazenda, aprovada pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, por meio do requerimento 1807, e declaro competente para a convocação, supra a COF, nos termos do inciso 1 do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, por se tratar de matéria atinente à execução orçamentária e financeira do Distrito Federal, sem prejuízo da convocação do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, para prestar esclarecimentos à Comissão de Ética e Direitos Humanos sobre a interrupção no funcionamento dos serviços e benefícios sociais prestados à população do Distrito Federal, na forma do requerimento número 1807. Faço, então, apenas esse comunicado aos demais integrantes da comissão e aos deputados aqui presentes e, portanto, transformo esta reunião em audiência pública nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse momento, eu comunico aqui a presença do deputado Cristiano Araújo, vice-presidente dessa comissão, deputado Rony Nemer, deputado Berinaldo Pontes, deputado Paulo Tadeu. Registro ainda a presença do líder de governo, deputado Paulo Roriz, deputado Rogério Ulisses, deputado Raad, deputado Luzia de Paula, senhores servidores da Secretaria de Fazenda, excelentíssimo senhor secretário Luiz Taca. Neste momento, eu o convido para se dirigir a esta mesa e fazer parte da mesa de condução dos trabalhos. Quero agradecer a presença da imprensa, dos servidores da casa, e dizer que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo para todo o Distrito Federal, pela TV Distrital, canal 9 da NET. Portanto, eu queria fazer um encaminhamento aos deputados integrantes dessa comissão para o desenrolar dos trabalhos. Nos termos regimentais, o secretário teria seus 30 minutos para fazer aí a sua apresentação, referente ao último quadrimestre de 2006. Naturalmente, oportunamente, será franqueada a palavra aos parlamentares e ao próprio secretário também, se o desejar, fazer uma exposição da situação econômico-financeira do governo nesses 2 primeiros meses. E, portanto, após a explanação do senhor secretário, os deputados integrantes dessa comissão será aberto o prazo às perguntas e, a partir de então, aos demais deputados desta casa que se interessarem pelo tema. Registro a presença do deputado Chico Leite, líder do PT, deputado Milton Barbosa, deputado Pedro Passos. Passo, então, neste momento, a palavra ao senhor secretário de Fazenda, doutor Luiz Taca Júnior.
Excelentíssimo senhor deputado Leonardo Prudente, excelentíssimo senhor deputado Tiano Pimenta, excelentíssimo senhor deputado Rony Neme, excelentíssimo senhor deputado Berinaldo Pontes, excelentíssimo senhor deputado Paulo Tadeu, demais parlamentares, senhoras e senhores. Presidente, peço permissão inicialmente para solicitar à Secretaria da Mesa que distribua, por favor, o texto. Passo as mãos. Senhores e senhoras deputados, é um grande orgulho e satisfação poder desfrutar da oportunidade de comparecer a esta casa e compartilhar do debate sobre as finanças públicas do Distrito Federal. Permito-me, no entanto, fazer de início duas ressalvas. A primeira, devido ao fato de que o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que mantém a segurança pública e provê assistência financeira parcial à saúde e à educação, ser executado através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, os demonstrativos contábeis e financeiros que aqui são apresentados abrangem apenas em torno de 60% das despesas afetas aos serviços públicos, que são regularmente entregues pelo governo à população local. E segundo, o período coberto por esta exposição refere-se ao último ano do governo anterior. Nesse sentido, a apresentação se restringe ao que os registros contábeis e dados estatísticos indicam. De qualquer modo, coloco-me à inteira disposição dessa egrégia comissão para discutir medidas corretivas adotadas pelo atual governo, visando a superação de eventuais problemas na gestão fiscal que possam ter reflexo no ano corrente e seguintes. Com esta demonstração e avaliação da execução das metas orçamentárias e financeiras referentes ao terceiro quadrimestre de 2006, diante da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa, o governo do Distrito Federal visa dar transparência às contas públicas e cumprir com o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Esta apresentação se baseia nos registros do Sistema Integrado de Gestão Governamental, SIGO, do GDF, conforme demonstrativos contábeis, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal de número 22, em 30 de janeiro de 2007, e está pautada nos conceitos e requisitos do relatório de gestão fiscal estabelecidos nos artigos 54 e 55 da referida lei e metodologia descrita nas portarias 586 e 587, ambas de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Primeiro, resultado primário. O resultado primário contribui para o controle das necessidades de financiamento e a contenção da relação dívida-receita do setor público não financeiro. Em 2006, o resultado primário do Distrito Federal, de 53 milhões de reais, foi inferior à meta de 154 milhões de reais, originalmente proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e revisada por meio do decreto 26.955, de 28 de junho de 2006, para 250 mil reais negativos. E também foi inferior às obrigações de juros e encargos da dívida no ano, contribuindo assim para o aumento do estoque da dívida. Entretanto, este fato, por si só, não deve constituir-se ainda numa ameaça para a solvência e a estabilidade financeira do Distrito Federal, como demonstrado mais adiante neste relatório.
Apesar do fato de que as receitas não tributárias ficaram aquém da meta, o resultado primário positivo alcançado deveu-se principalmente a frustrações dos investimentos programados. Possivelmente, pelo menos parte destas últimas possa ser explicada pelo insucesso das projeções das operações de crédito e alienação de bens. De fato, caso as previsões de investimento tivessem sido alcançadas, mesmo as operações de crédito e alienação de bens inicialmente previstas não teriam sido suficientes para financiar os dispêndios com investimentos e o desequilíbrio financeiro em 2006 teria sido maior. Em relação à receita primária, o conceito de receita primária desconsidera as aplicações financeiras, as operações de crédito, as alienações de ativos e as amortizações recebidas, visto que a Lei de Responsabilidade Fiscal admite estas entradas de recursos como componentes do financiamento do déficit público, isto é, abaixo da linha, distintamente das receitas recorrentes fiscais normais que financiam as operações fiscais acima da linha. A receita primária do GDF em 2006 foi de 7 bilhões 718 milhões. Ficou 6,2% aquém da meta programada, que era de 8 bilhões 231 milhões, apesar de ter crescido 14% em termos nominais ou 12% em termos reais em relação ao executado no ano anterior. Em 2006, estes movimentos da receita primária refletem essencialmente as arrecadações da receita tributária e a não tributária, inclusive receitas próprias dos órgãos e previdenciárias. Estas últimas se frustraram em relação às previsões, mas cresceram em relação a 2005. Os recursos ordinários e vinculados do GDF têm sido bastante rígidos em termos de fontes e, em 2006, apenas a receita tributária representou mais de 70% da receita total. Dentre as tributárias, o ICMS respondeu por 60%. E junto com o ISS e o imposto de renda retido na fonte, superaram 85%. Há que se considerar ainda que há uma concentração setorial na arrecadação do ICMS, uma vez que aproximadamente metade dela provém dos setores de energia, comunicações, combustíveis. Em relação a 2005, o crescimento da receita pública do Distrito Federal, em 2006, a tributária cresce 16% e a não tributária 12%. Esse crescimento pode ser explicado pelas seguintes ações implementadas nas áreas de política e administração tributária. Primeiro, no que tange ao ICMS, tributação especial para os atacadistas, TARI, cobrança do imposto sobre serviços de transmissão de dados, com base no convênio ICMS 7206, cruzamento de informações fiscais com o Estado de Goiás, prioridade ao combate da sonegação e evasão fiscal, um cenário macroeconômico favorável e aumento do volume de vendas no varejo distrital, inclusive no faturamento do setor de energia elétrica, apesar da queda das atividades da indústria eletrônica e de informática. Em relação ao ISS, monitoramento dos substitutos tributários do imposto, bem como o aperto na fiscalização tributária. O IPVA, significativa incorporação de veículos novos à base tributária. No que tange ao IPTU, apesar da limitação dos reajustes da pauta de valores imobiliários ao índice do INPC, a base do imposto se ampliou. Em relação aos demais tributos, a arrecadação foi beneficiada pelo impacto do Refaz 2 e do convênio ICMS 7206. As receitas não tributárias totais também cresceram em 2006, em torno de 8,9%
nominal, inclusive as transferências, aqui as constitucionais do FPE e do FPM, salário e educação, alimentação e transporte escolar, convênios, SUS, FNDE. As contribuições previdenciárias, que foram impulsionadas pelos significativos ganhos salariais dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Distrito Federal. Juros e multas na área tributária, taxas e multas do Detran, receitas financeiras, inclusive aquelas provenientes de depósitos bancários e aplicações de curto prazo, alienação de bens e amortização de empréstimos concedidos. Cabe ressaltar, entretanto, que as receitas provenientes de serviços públicos não só largamente frustraram as previsões, mas também sofreram substancial queda nos 2 últimos anos, o que levou o governo a ter que aumentar suas transferências de recursos ordinários para a Codeplan e para o setor de transporte. Item 3, a despesa primária. O conceito de despesa primária desconsidera juros e amortização da dívida, bem como a concessão de empréstimos e aquisição de títulos de capital integralizado. Apesar de ter ficado 5% abaixo do programado pela LDO, a despesa primária do Distrito Federal expandiu-se em 17% em 2006, alcançando 7 bilhões 665 milhões, a partir dos 6 bilhões 572 milhões executados em 2005. Isto é, um crescimento real de 14,6% no ano, puxado pelo incremento da folha de pagamento de pessoal, que cresceu em 28,4% em 2006. Reestruturação de carreiras, autorização de contratações fizeram com que a participação das despesas com pessoal em cargos sociais, que absorvia 41% das despesas primárias em 2004, subisse para 46% em 2005 e para 50% em 2006, em detrimento das outras despesas correntes e dos investimentos. A distribuição funcional da despesa primária do GDF tem se alterado pouco nos últimos anos, com um leve aumento na participação das despesas em educação e saúde. Saúde e educação respondem, respectivamente, por 28% e 33% das despesas totais, com pessoal e encargos financiados pelo Tesouro do Distrito Federal. Cabe observar que esses cálculos desconsideram o financiamento com recursos do Fundo Constitucional, que cobre em torno de 60% da folha de pagamento da saúde e educação. Eu dizia, então, que a distribuição funcional tem se alterado pouco, com um leve aumento na participação das despesas de educação e saúde, a estabilização das despesas com assistência social e queda nas demais, inclusive transporte e infraestrutura. Apesar do rápido crescimento das despesas com pessoal em cargos do Poder Executivo, a relação destas com a receita corrente líquida situou-se, em 2006, em 41,2%. Portanto, ainda abaixo do limite prudencial de 46,5% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 4. Restos a pagar e disponibilidade de caixa. O SIGO registrou, em 29 de dezembro de 2006, inscrições de despesas em restos a pagar no valor total de 196 milhões de reais, do qual 16,5 milhões processados e 179,8 milhões não processados. Como o ano de 2005 havia fechado com um total de restos a pagar de 80,1 milhões, observa-se um aumento substancial, 145%, no volume de restos a pagar em 2006. Por outro lado, o SIGO contabilizou uma disponibilidade financeira líquida total de 247,9 milhões no final de 2006, indicando
suficiência financeira, inclusive para a cobertura de restos a pagar não processados, com um resultado consolidado de 68,2 milhões de reais. Essa verificação contábil satisfaz as exigências legais vigentes. É importante ressaltar, entretanto, que do ponto de vista da gestão financeira que tem sido praticada no GDF, a maior parte da disponibilidade financeira em 29 de dezembro de 2006, 162 milhões de reais, pertence a fundos e outras entidades públicas do Distrito Federal, a qual o Tesouro não tem acesso. Considere-se que as obrigações inscritas em restos a pagar desses fundos e entidades totalizavam apenas 49,5 milhões de reais. Por outro lado, as disponibilidades do Tesouro na mesma data, no valor de 110 milhões de reais, eram inferiores em 44,3 milhões às inscrições em restos a pagar do Tesouro, que somavam 154,4 milhões. Conclui-se, de qualquer modo, que a exigência legal de disponibilidade financeira para cobrir as inscrições inscritas foi satisfeita em 2006, graças às disponibilidades de fundos e outras entidades terem compensado a insuficiência do Tesouro no montante de 44,3. Entretanto, se considerar apenas os recursos não vinculados do Tesouro, a insuficiência financeira atinge 96,1 milhões de reais. Quanto à dívida consolidada, quinto item. Apesar de ainda relativamente pequena, a dívida consolidada líquida do Distrito Federal tem crescido nos últimos anos. Em 29 de dezembro de 2006, essa dívida totalizava 2,279 bilhões, representando em torno de 33% da receita corrente líquida, aquém, portanto, do limite de 200% fixado pela Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. 3/4 da dívida consolidada líquida constitui-se em dívida contratual, 1,724 bilhões, dos quais 964 milhões refere-se à dívida renegociada com o governo federal no âmbito da Lei 9496 de 1997. A dívida consolidada, apesar de crescente, ficou, no final de 2006, abaixo da meta da LDO, que era de 2,214 bilhões. Graças a frustrações de novas contratações programadas de operações de crédito e de desembolso de operações contratadas, bem como da estabilidade dos índices de correção dos valores contratuais, dólar e o IGPDI, o resto da dívida consolidada é composto basicamente por precatório. Comentário final. O relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2006, elaborado com base nos registros contábeis, demonstra que o Poder Executivo do Distrito Federal satisfez os dispositivos da Lei Complementar 101/2000, no que tange ao resultado primário fixado pela LDO, às despesas com pessoal e encargos sociais e a dívida consolidada líquida, além das disponibilidades de caixa do GDF no conceito consolidado, superarem os restos a pagar. Senhores e senhoras deputados, apesar dessa demonstração de verificação do atendimento de requisitos mínimos legais, o atual governo está consciente das dificuldades apresentadas pelas peculiaridades do Distrito Federal e, por isso, vem rapidamente enfrentando os desafios relacionados com a questão da reprogramação financeira de 2007, para adequadamente equacionar as disponibilidades do Tesouro com restos a pagar, além de prováveis passivos contingentes, e os dispêndios recorrentes, particularmente os crescentes gastos com pessoal, com vistas a gerar o necessário espaço fiscal que permita
a retomada dos investimentos no Distrito Federal com estabilidade financeira. Muito obrigado. Bom, essa primeira parte da nossa audiência, pertinente à apresentação do senhor secretário de Fazenda, da apresentação do cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre de 2006. Lembramos ainda que, após as discussões do relatório de gestão fiscal, nós estaremos abrindo para aqueles que desejarem, se o secretário também assim o desejar, poder fazer uma explanação sobre a atual situação econômico-financeira do governo. Portanto, eu gostaria que as perguntas, tanto por parte dos integrantes da comissão e também dos demais deputados, e registro aqui a presença da deputada Jaqueline Roriz, fossem pertinentes ao relatório de gestão fiscal. Em seguida, naturalmente, nós abriremos a discussão e ao debate sobre aquilo que o secretário apresentar, pertinente ao exercício de 2007. Então, questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Veja bem, senhor presidente, eu, seguindo o que determina o nosso regimento aqui nessa casa, no seu artigo 230, ele determina que as autoridades do Poder Executivo que compareçam a essa casa, seja no plenário, seja nas comissões, encaminhem antes para o presidente da casa ou o presidente da comissão informações da matéria que será tratada. Nós acabamos de receber, nesse momento, esse relatório de gestão fiscal que foi lido pelo nobre secretário e, portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que, sobre o aspecto do relatório de gestão fiscal, será necessário, naturalmente, que a gente tenha o tempo necessário para poder avaliar o que o secretário acabou de expor a essa casa. Agora, o que me chama a atenção, senhor presidente, é que os dois temas centrais que vêm sendo debatidos pela sociedade. Então, deputado Paulo Tadeu, só um momento, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, já pode estar com a palavra. Em seguida, se quiser, já poderá fazer as perguntas ao secretário. Perfeito. Não há nenhum problema. Sobre o aspecto, então, secretário, da apresentação do relatório de gestão fiscal, o que caberá agora a todos nós, membros dessa comissão, juntamente com os técnicos dessa casa, é proceder a uma avaliação com mais tranquilidade, olhando os números, avaliando, enfim. Agora, o que me chama a atenção nessa apresentação do senhor é que em nenhum momento o senhor toca nos dois principais pontos que estão sendo debatidos e que foram frutos, inclusive, de debate dessa casa. O déficit orçamentário e o déficit financeiro. E aí nós queremos que o senhor, de maneira muito objetiva, traga a essa casa quais são os números. Hoje se fala em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais de déficit orçamentário. Esse valor é real? Ele existe? E se existe, quais são as providências que o governo está tomando nesse momento para sanar essa situação sob o aspecto orçamentário? Com relação ao déficit financeiro, toda hora surge um número novo. Eu vou me ater ao número que eu li na revista Isto É dessa semana, onde o governador Arruda diz que o déficit financeiro é na ordem de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Então, isso tem gerado uma série de situações que levou, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa a aprovar um requerimento de convocação do secretário, porque boa parte, inclusive, das creches, boa parte, inclusive, daquelas entidades que prestam serviço de caráter social, já estão numa situação, eu diria, quase que falimentar do ponto de vista das suas tarefas. Então, nobre secretário, o que eu peço nesse momento a Vossa Excelência é que Vossa Excelência possa, de maneira objetiva, como já disse, dizer para essa casa qual é o déficit orçamentário real que Vossa Excelência encontrou e qual é o déficit financeiro e quais foram portanto, assim, quais são as providências que o governo estará tomando com relação aos dois déficits que existem e, é claro, o que levou a esses dois déficits, o financeiro e o orçamentário, na avaliação do senhor. Ok.
É só uma questão de encaminhamento. Eu só quero fazer uma consulta aos nossos deputados, se nós faríamos todas as perguntas e depois o secretário responderia em bloco, ou se os deputados acham que o secretário faça a intervenção individualmente. Deputado Rony. Igual fizemos, acho que na arguição do presidente do BRB, acho que fez as perguntas, o secretário responde, depois o outro parlamentar faz as perguntas e ele responde. Ok. Então passa a palavra ao secretário Luiz Taca para fazer as suas considerações pertinentes ao questionamento do nobre deputado Paulo Tadeu. E lembrar, deputado, que no artigo 230, o convocado, no caso, encaminhará ao presidente da Câmara Legislativa ou da comissão, até a sessão da véspera da sua presença na casa, sumário da matéria de que virá tratar para distribuição aos deputados distritais. Portanto, eu entendo que essa questão está suprimida, uma vez que, além de entregue a todos os parlamentares, antes do início da sessão, a apresentação do relatório de gestão fiscal, o nobre secretário fez a leitura na íntegra do relatório para que nós pudéssemos tomar conhecimento do mesmo antes mesmo de fazer as observações. Ok? Ok. Com a palavra o secretário. Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu, pela pergunta, que dará margem, certamente, a uma explanação sobre o assunto que certamente poderá ser depois complementado. Se o senhor me permite, deputado, inicialmente, esta apresentação que está sendo feita aqui hoje, ela é baseada na documentação já publicada. Na verdade, o relatório de gestão fiscal foi publicado em 30 de janeiro de 2007. O que eu estou fazendo aqui hoje é o meu comentário, a minha apresentação sobre o relatório que foi publicado em janeiro. Portanto, os dados que são tratados no relatório de gestão fiscal estão disponibilizados no Diário Oficial desde o dia 30 de janeiro. O que eu faço aqui, com o maior prazer, é trazer os comentários da Secretaria de Fazenda, do Governo Federal, sobre este relatório. Esta é a minha função aqui hoje. Diria ao senhor também o seguinte, até me desculpando, se não foi possível encaminhar antes, é que ontem, até às 11 horas da noite, nós estávamos fechando o relatório. Esse relatório passou por várias etapas de discussão com as nossas equipes técnicas e foi terminado ontem já, bem avançado no período da noite. Então é só para explicar ao senhor aqui um pouco do que envolve essa questão. Na verdade, este relatório é o comentário que é feito sobre aquilo que já foi publicado anteriormente, oficialmente, como relatório de gestão fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade. O senhor me coloca uma questão que, o presidente me permita, eu vou ter que talvez usar um pouco mais de tempo. Acredito que o secretário poderá se estender um pouco mais, até porque a colocação do deputado, ela de certa forma não só envolve a questão da apresentação do relatório de gestão fiscal, mas também a situação encontrada no que diz respeito ao déficit orçamentário, fiscal e econômico por parte do GDF. O senhor tem aí o tempo necessário para poder fazer essa resposta. Deputado, eu dividiria em 3 tópicos a necessidade de uma discussão sobre esse tema. Eu dividiria um tópico relativo a restos a pagar, eu dividiria num tópico relativo ao passivo contingente e dividiria em outro tópico relativo ao exercício de 2007. A sua pergunta envolve, portanto, a discussão desses 3 itens. O primeiro item é o resto a pagar. O que eu procurei fazer neste relatório, apresentar, posso completar as informações necessárias, foi a abordagem detalhada do relatório de gestão fiscal. O relatório de gestão fiscal publica o quadro denominado demonstrativo da disponibilidade de caixa. E esse demonstrativo da disponibilidade de caixa, ele é apresentado, como foi dito aqui na leitura, de maneira consolidada. Então, quando se pega a questão do demonstrativo da disponibilidade de caixa, eu tenho uma suficiência financeira de 68,2 milhões de reais. No entanto, tratando esses dados, eu vou encontrar a seguinte questão. Se divido isso se desagrego este consolidado em cada uma das suas unidades, eu vou encontrar o seguinte.
como já me referi, no caso do Tesouro, a insuficiência indicada pelo relatório é de 44,3 milhões. Por quê? Naquele primeiro conjunto eu tenho Tesouro, fundos e entidades. Quando eu separo fundos e separo entidades, e fico só no Tesouro, eu encontro uma situação distinta da primeira. Enquanto lá havia uma suficiência financeira de 68 milhões de reais, no consolidado, no desagregado, o Tesouro apresenta uma insuficiência de 44,3 milhões. Ou seja, há aqui uma divergência entre fontes disponíveis para o cumprimento das obrigações com o lançamento em resto a pagar. No fundo é o seguinte, eu tenho receitas de determinadas fontes e tenho restos a pagar em outras fontes. Portanto, como não há essa coincidência de fontes, o Tesouro, portanto, tem um déficit de 44 milhões de reais. Fui mais além no relatório. Me referi, se pego o Tesouro, portanto, já desagregado das entidades e desagregado de fundos, vou ao Tesouro e tento verificar o que acontece no Tesouro, especificamente, quando faço a divisão entre recursos vinculados e não vinculados. Esse é o segundo ponto. Ou seja, eu separei, desagreguei primeiro para encontrar o Tesouro e vou ao Tesouro agora e tenho que encontrar a mesma relação entre a fonte, que é a disponibilidade de caixa, com o lançamento em resto a pagar. Porque se a fonte não corresponde ao lançamento em resto a pagar, eu não posso usar esse dinheiro para pagar essa conta, embora eu tenha o saldo. O que vamos encontrar neste caso, desagregando o Tesouro, é no ativo, a disponibilidade financeira não vinculada é de 25,2 milhões. E o vinculado, 84,9 milhões. Então eu tenho, na verdade, dos 110 milhões do ativo do Tesouro, eu tenho 25 milhões não vinculados. Agora eu vou olhar no passivo. Quero ver no passivo qual é o lançamento de resto a pagar à conta de recursos não vinculados, para saber se eu vou poder usar esse recurso para pagar aquela conta. E vou encontrar no passivo a não vinculada, o lançamento de 121,4 milhões. E na vinculada, 33 milhões. Então você observa o seguinte, eu tenho 110 no ativo, tenho 154 no passivo do Tesouro, daqueles 44 milhões. Na verdade, na não vinculada, eu tenho 25 de ativo contra 121 de passivo. Por isso que eu me referi no relatório, não a 44, mas dizendo que chegava a 96,1 milhões. Então, o primeiro ponto, deputado, nessa discussão é o resto a pagar, a partida, o início do exercício, observando o resto a pagar e o relatório de gestão fiscal, indica uma insuficiência financeira de recursos não vinculados ao Tesouro de 96 milhões de reais. Este é o primeiro problema. Se formos avançar um pouco mais nessa questão, certamente eu acho que há interesse geral nisso, eu estou me referindo aqui, neste caso, ao artigo 42 da LRF. E o artigo 42, é claro, quando ele diz o artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão, referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Este é o 42. No 50, a lei de responsabilidade diz: a escrituração das contas públicas deverá obedecer às seguintes normas. Primeiro, a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo a que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. E o inciso 2,
a despesa e a assunção de compromisso serão registrados segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Esse é o 42, lido com o 50 da LRF. Bom, então o primeiro problema concreto é encontrarmos um atendimento ao requisito do artigo 42, nos resta a pagar, em que o relatório de gestão fiscal publicado demonstra suficiência de caixa. O relatório foi publicado, há uma suficiência de caixa. O que eu quis procurar mostrar aqui nesse momento é que a dificuldade que se apresenta nesse instante é a incompatibilidade entre esta suficiência e o que nós vamos precisar fazer para pagar o resto a pagar. O senhor observe o seguinte, eu vou passar a ter fontes na disponibilidade de caixa que eu não posso usar para fazer o pagamento da despesa. Bom, esse é o primeiro problema relativo ao resto a pagar. Eu diria o senhor o seguinte, portanto, no dia 2 de janeiro de 2007, o início da gestão defronta-se com uma necessidade de 96 milhões de reais, tá certo? Para fazer face ao cumprimento de obrigações inscritas em resto a pagar, processados e não processados. Portanto, toda atenção neste início do governo teria que ser dado naturalmente ao fato de que os restos a pagar se apresentariam como compromissos logo no início do exercício e não haveria caixa para fazer o pagamento dessa obrigação. Como o Tribunal de Contas e a legislação exige que seja pago o resto a pagar e as despesas do exercício sejam pagas na ordem cronológica, consequentemente, se os restos a pagar se apresentassem a pronto pagamento, nós precisaríamos ter os recursos para fazer. O segundo ponto que a sua questão envolve é se nós estamos falando de algo conclusivo do ponto de vista da necessidade, né, de caixa e do orçamento. Aí eu precisaria buscar o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal emitiu uma certidão datada de outubro de 2006, aliás, a decisão de outubro de 2006, em que o tribunal diz o seguinte: o item 2, primeiro, tomar conhecimento do ofício número 681, 2, informar a Secretaria de Estado de Captação de Recursos Financeiros que não cabe emissão de nova certidão retificadora. A Secretaria pedia uma certificação retificadora, uma vez que tinha sido apresentada uma certidão à Secretaria de Tesouro do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Tesouro consultava o tribunal sobre este item. Então, não cabe emissão de nova certidão retificadora em substituição anteriormente oferecida, visto que o Distrito Federal não cumpriu o disposto no inciso 4 do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2004. Quanto a 2005, como também não foi cumprido com o disposto no inciso 4 do artigo 37, autorizar a emissão de certidão conforme minuta anexa. Isso aqui, deputado, quer dizer o seguinte: o artigo 37 da Lei de Responsabilidade diz, o artigo 37 diz, equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Portanto, para contratar a operação de crédito, há um atendimento de requisitos, são 4 itens do artigo 37, e o 4º inciso diz assim: assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Estou dizendo aqui, quero ser muito claro no que estou me referindo e respondendo a Vossa Excelência, é que o Tribunal de Contas, na decisão que tomou, disse: não se cumpriu o inciso 4 em 2004, não se cumpriu o inciso 4 em 2005. Se o senhor me perguntar se foi cumprido em 2006, quem vai dizer é o Tribunal de Contas.
Mas aí surge o problema, porque se o tribunal levantou a hipótese não, a decisão de que não se cumpriu a vedação da assunção de obrigação sem autorização orçamentária, é de se supor que o passivo contingente que se apresenta no início de 2007 é um passivo contingente que possa ter a mesma origem. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento em que as unidades orçamentárias do Distrito Federal, no início do exercício, apresentam os seus pedidos de reconhecimento de dívida do exercício anterior e solicitam alteração do orçamento do exercício para incluir os pagamentos dessas dívidas reconhecidas de exercício anterior, isso tem o significado do passivo contingente. Ou seja, há um volume de despesas que não está inscrito em resto a pagar. E que, portanto, mediante o reconhecimento legal e formal da dívida, só poderá ser pago à conta do orçamento atual. Para isso é preciso, então, modificar a execução orçamentária do ano, alterar a elementação de despesa, de acordo com o que foi aprovado pela Câmara Legislativa, e no orçamento do exercício, se o título comporta, usar aquilo para fazer o pagamento da despesa não inscrita em resto a pagar. A pergunta que o senhor faz é, qual é o montante dos valores? Nós apresentamos inicialmente, deputado, o que foi a solicitação inicial dos órgãos. Então, os órgãos que inicialmente se apresentaram para a execução de 2007 fazem uma postulação sobre a necessidade da troca do elemento de despesa. Ou seja, é quanto será preciso ou é preciso reconhecer a dívida para se fazer o pagamento dessa despesa. Esse montante, apurado pela Secretaria de Planejamento, pelo orçamento, foi o anunciado inicialmente de 400 milhões de reais. 397 milhões de reais. Portanto, o que eu estou chamando do passivo contingente de 397 milhões foi encontrado em função do pleito das unidades orçamentárias, daquilo que precisam atender como reconhecimento de dívida. Esse número, ele necessita um tratamento formal. Eu estou trazendo para o senhor o número que foi o número apurado com base nas solicitações dos órgãos. A unidade governamental encarregada de fazer isso é o controle interno, não é a Fazenda. Então, o controle interno do governo, a nossa Corregedoria Geral, é que faz a apuração. O controle interno é um órgão, né, que trabalha como auxiliar do controle externo, do Tribunal de Contas. Então, o controle interno é quem faz os relatórios relativos a esse montante. E o número apresentado pelo senhor governador, o número apresentado, 700 milhões, que se apresenta hoje a público, é um número... Só fazer uma correção, eu cometi um erro. Na verdade, não foi na revista Isto É, foi na revista Época. Então, só para fazer correção, até para foi a revista Época essa semana que ele coloca 700 milhões. Pois não, eu não tinha visto, mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: o controle interno é que produz o número, e o novo número que será produzido pelo controle interno, está produzido pelo controle interno, é remetido ao Tribunal de Contas, informado ao Tribunal de Contas, como o montante encontrado, tá certo? Deste passivo contingente, que são compromissos não inscritos em resto a pagar, nem processados e nem não processados. Esse é o segundo problema. O terceiro problema que o senhor se refere tem a ver já com o exercício de 2007. O exercício de 2007, deputado, é normal. Nós trabalhamos sempre com o horizonte orçamentário, é um horizonte, né? Nós fazemos uma lei de diretriz orçamentária, um projeto de lei de diretrizes que chegará a esta casa até maio, 15 de maio. Muito bem. Um projeto feito para ser entregue aqui no mês de maio, os dados conhecidos que servirão como objeto de projeção são dados de janeiro e fevereiro, alguns dados de março. E nós estamos falando de algo que vai balizar o orçamento do ano seguinte. Portanto, nós estaríamos sempre falando de uma defasagem de 22 meses, 20 meses, 18 meses, né? Entre o cenário traçado e o que vai acontecer depois. Então, é natural que ocorra a necessidade, e a lei de diretrizes orçamentárias tem um item específico para dizer isso, é natural que ocorra o ajuste das previsões. Certo?
volto à lei de responsabilidade. Se verificar, ao final de um bimestre, que a realização da despesa, da receita, poderá não comportar o cumprimento das metas, do resultado primário ou nominal, estabelecidos no anexo das metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo critérios fixados pela Lei de Diretriz Orçamentária. Esse dispositivo da Lei de Responsabilidade, ele leva em conta essa realidade. Ou seja, claro que num ambiente como o que nós vivemos, de estabilidade econômica, as previsões ficam muito mais apuradas. Né? Eu sou de uma época mais antiga, sou mais velho aqui da mesa, bem mais velho, e sou da época da hiperinflação. E trabalhei na Secretaria do Orçamento Federal na época da hiperinflação. Vou dizer para o senhor que, para quem não viveu esse período, é inimaginável trabalhar com 20 meses à frente num cenário de hiperinflação. As dificuldades eram absolutamente intransponíveis. Diferente hoje, com estabilidade. Mas mesmo assim, o cenário muda. E hoje, como você tem inflação baixa, uma inflação de 2%, de 3%, de 4%, e um crescimento do produto de 3%, de 4%, de 5%, qualquer erro nessa previsão, erro, estou dizendo, de estimativa, pode levar a um resultado diferente na projeção de receitas e de despesas. Então, se era difícil naquela época, hoje é muito mais necessário fazer este ajuste fino, porque não existe mais a inflação para corrigir o problema. Porque antes, se você errava no índice de inflação, a inflação subia mais do que isso, quase que a coisa se resolvia pelo processo. Agora não tem mais jeito. Quando nós estimamos a receita de 2007, nós estamos falando de um cenário macroeconômico de hoje, que não é mais o do ano passado. Eu já tenho receita de janeiro, eu tenho receita de fevereiro. Portanto, eu já começo a ter a linha de tendência. E aí, o que eu tenho que fazer em 2007? Verificar, com base no cenário macroeconômico, com base nos parâmetros adotados, com base na legislação vigente, qual é a estimativa de receita do exercício. Não tem mágica. É um trabalho estritamente técnico. O que fazemos? Pegamos a receita, e eu disse aqui no relatório, está lembrado? A rigidez da receita nossa é muito grande. O ICMS tem 50% da arrecadação baseado em 3 setores. O ICMS, o ISS e o renda respondem por 85% da tributária. A tributária e contribuições respondem por 80% do total. Ou seja, o que acontecer nesses itens praticamente comanda a realização do orçamento. Não é verdade? Bom, então qual foi o passo que nós fizemos agora este ano? Qual é a receita de 2007? A receita de 2007 é aquela que os modelos de previsão adotados, são modelos de previsão, né? Utilizando os parâmetros existentes, utilizando a base legal, nos dão o valor da receita esperada. Valor da receita esperada em 2007, 8 bilhões e 300. Não quebrado. 8 bilhões e 317. 8 bilhões e 300. Ou seja, de fato, deputado, o que nós temos para este ano é um cenário de que a receita estimada do Distrito Federal é de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Se o senhor imaginar que haja, neste caso, não é, um erro tolerável da modelagem de 3%, é um erro tolerável, 3% para cima, 3% para baixo, estou dizendo o seguinte, eu estou trabalhando no 8,300, é o que o modelo indica, mas eu suponho que eu possa ter 300 para cima, 250, 300 para cima, 250, 300 para baixo. Aí alguém pode dizer assim, bom, vamos usar 300 para cima para fazer a estimativa. Eu vou dizer, se der para baixo, eu tenho que resolver 600. Portanto, o gestor prudente, na linha do que está na lei de responsabilidade, não vai trabalhar com 300 acima. Vai trabalhar na precaução e na prudência de que se der 300 abaixo, tá certo? Eu tenho já a correção automática para fazer isso. Agora, se der a mais, eu vou agregar isso na programação. O pior dos mundos seria adotar para cima e depois dizer, não deu. Outra coisa é dizer,
olha, eu vou trabalhar com valor um pouco abaixo, e se der a mais, eu vou agregar isso na despesa. É a regra de prudência. Então, deputado, o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente isso. Pegamos os modelos de projeção, utilizamos para cada item de receita, pegamos o ICMS, abrimos o ICMS em cada um dos seus componentes, verificamos quanto é que vai ser a arrecadação prevista de cada caso. O senhor observa o seguinte, por exemplo, certos parâmetros não podem ser gerais. O parâmetro PIB, por exemplo, não serve para todos os impostos. Cada imposto tem sua peculiaridade. Quer dizer, o que vai afetar a base do imposto não é o que afeta a base do outro imposto. Eu não posso simplesmente dizer o PIB vai crescer 5%. Eu tenho que ir em cada um e verificar quanto é que vai acontecer. Bom, feito isso, essa estimativa nos indicou, portanto, que a receita deste ano é de 8 bilhões e 300 milhões de reais. E não 10 bilhões, como está no orçamento. 8 bilhões, 9, 900. Essa diferença, 1 bilhão e 600. Então, o valor de 1 bilhão e 600 surge, ele não é um déficit. Tá certo? Não é um déficit, ele é um déficit potencial. Ou seja, se nada for feito e se executarmos o orçamento como ele está aprovado, eu vou executar 9,9 de despesa e vou executar 8.300 de receita. Infelizmente, eu costumo brincar, a lei orçamentária estima a receita e fixa a despesa. Seria bom se ela pudesse fazer o contrário. Né? Pudesse fixar a receita e estimar a despesa, seria melhor. Mas a lei estima a receita e fixa a despesa. Então tem que trabalhar com a estimativa. E a estimativa para este ano é 8.300. Eu podia perguntar ao senhor o seguinte, bom, mas esse número é um número definitivo? Bom, é o melhor número que nós temos. O melhor número com base no cenário que nós temos. Esse número, deputado, nós estamos dispostos a conversar com as equipes técnicas da Câmara a qualquer momento. Sentar, discutir se é isso, se não é, comprovar quais são os parâmetros utilizados. Nós estamos usando parâmetros, são parâmetros oficiais. Parâmetro do Banco Central. Não é uma admissão, né, própria de parâmetros. Nós consultamos lá o relatório Focus para fazer a projeção. É a projeção que o mercado faz do que vai acontecer no ano. Então, o 1 bilhão e 600 surge como uma insuficiência de receita no orçamento de 2007. A exigir, portanto, ajuste da execução orçamentária. Essa é a etapa, o senhor perguntou em seguida na sua questão, o que nós estamos fazendo para resolver o problema. Eu diria para o senhor o seguinte, a solução disso é uma programação orçamentária e financeira do exercício. Nós precisamos dizer, nós, Poder Executivo, o Poder Legislativo, nós precisamos dizer a todos os agentes da sociedade, nossos agentes públicos e aos agentes privados, qual é a programação orçamentária do exercício. Ou seja, se a receita é de 8 bilhões e 300, onde é que nós vamos gastar 8 bilhões e 300? Dada uma regra de programação orçamentária e financeira do exercício, nós retiramos o importante elemento da incerteza. Incerteza que significa, para o agente público, para o gestor público, ele não sabe se vai poder executar a sua missão, porque ninguém disse a ele qual é a sua programação, e o agente privado, na dúvida do que vai acontecer, certamente repassa isso para preço. Se nós fazemos uma programação clara, programação daquilo que é possível, com todo o custo que isso significa, ajustar 1 bilhão e 600 de uma expectativa orçamentária não é fácil. Significa, para o agente público, a garantia da realização da sua missão institucional, significa para o agente privado a possibilidade de que ele, retirando incerteza, trabalhe provavelmente com custos menores para o setor público. Então, deputado, nós estamos agora, nesse momento, trabalhando intensamente em preparar a programação orçamentária e financeira. Ou seja, dizer como é que será executado o orçamento de 2007 com uma receita de 8 bilhões e 300. Deputado, eu não permita apenas o secretário Taca, questionamento do deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, o deputado se sente. Perfeitamente. Ok, depois a gente faz o repasse. Deputado Rony Nemer. Senhor secretário, uma das perguntas que eu tinha aqui, o deputado Tadeu falou sobre o rombo, né, que assusta quando diz que é maior que 1 bilhão
né? Nos assusta muito, que o número foi crescendo, parece que cada semana o número crescia mais. Mas ele fez uma pergunta também sobre a parte social. Como tem sido a relação de pagamentos da área social do governo, principalmente porque nós temos um trabalho social muito grande que demanda uma boa parte do recurso, e como está sendo visto isso, se a parte do ano passado já foi sanada, se não foi sanado. Nós tivemos aqui pessoas ligadas ao setor de creches cobrando isso no final da legislatura passada. Quando o senhor disse que vai ajustar as contas de 2007, o senhor disse que o que está aprovado é mais de 9 bilhões e tem 8 bilhões. Como fazer esse ajuste de forma prática? Em qual setor, qual é a ideia do governo, aonde cortar, aonde reformular? E 2008, qual seria a expectativa? E também, uma das coisas que nós sempre, eu trabalhei no governo passado, com muito orgulho, no governo Joaquim Roriz, e uma das coisas que o secretário da Fazenda à época fazia, em todas as reuniões nossas de secretariado, quando ele apresentava toda a estimativa de receita, e ele, às vezes, apresentava programas, ou projetos, chama como queira, como Refaz 2, como TARI, que visariam a incrementar e aumentar as receitas. Eu queria saber, na opinião do senhor, e no seu plano de governo dentro da Secretaria de Trabalho, quais as medidas que a Secretaria vislumbra para aumentar a receita, ou se vai se trabalhar com essa que já está estimada, ou se terá algum incremento, ou se terá alguma forma de resgatar não só aqueles débitos que estão atrasados, mas novas formas de incentivar, por exemplo, vários empresários que estão na economia informal, várias pessoas que trabalham, de passar para a economia formal e efetivamente gerar receita. Agora, uma coisa que me agrada muito é saber que o rombo não é por conta de funcionário público. Como funcionário público que sou, quando o senhor diz no seu relatório que nós ainda estamos aquém da margem de risco, com o aumento, que está relatado aqui, que muito do aumento da despesa foi por reestruturação de cargo, e que nós trabalhamos para isso nessa casa, foi por aumento de servidor. Então, eu fico muito feliz de saber que o relatório não imputa ao servidor esse ônus, né? Porque normalmente a tendência de todos os governos é achar que o servidor é quem é o culpado de tudo. Então, eu fico muito feliz por esse relatório e gostaria de ouvir do senhor quais as formas e quais as ideias que estão sendo elaboradas, é lógico que não são prontas, para que nós possamos efetivamente incrementar e cada vez mais trazer mais qualidade de vida para o Distrito Federal. Muito obrigado, deputado Molineve. O senhor me faz um conjunto de perguntas, eu vou tentar tratar de cada uma delas. Primeira, sobre a questão da área social. Eu quero dizer para o senhor que a orientação dada pelo senhor governador é prioridade para as áreas sociais. Todo o nosso trabalho levará em conta esta priorização das áreas sociais. Quero dizer também que eu tomei uma referência aqui do dia 16. Nesse trabalho que nós estamos fazendo, eu puxei um relatório para ver como é que nós estamos. Eu podia mostrar aqui para o senhor o seguinte, olha, deputado, nós tivemos, da área social toda, até dia 16, 800 milhões de autorização de empenho. Então, nós estamos dizendo o seguinte, já houve uma autorização de empenho da área social de 800 milhões de reais. Desses 800 milhões de reais, os empenhos foram de 588 milhões. Então, autorização de empenho para a área social, 800 milhões, o empenho ocorrido, 587 milhões. Portanto, no dia 16, há uma cota a empenhar das áreas sociais de 212 milhões de reais. O que foi liquidado desses empenhos ocorridos? 494 milhões. Portanto, deputado, o que pode ser pago no limite é o liquidado. Com esses dados, eu queria mostrar para o senhor o seguinte. Existe um empenho, ainda não foi utilizada a cota integralmente,
A liquidação é de 494 milhões, faltam, portanto, 93 milhões neste dia para liquidação, e o pagamento foi até aí de 486 milhões. Portanto, só para voltar aos números, eu estou dizendo de uma liquidação de empenhos, portanto, capacidade de pagamento de 494 milhões e o pagamento efetivo de 487 milhões. Portanto, eu queria dizer para o senhor com muita tranquilidade que nosso objetivo permanente é não faltar os recursos para a área social, como aqui esse relatório nos indica. Por exemplo, na saúde, são 478 milhões de autorização de empenho, o empenho foi de 294, o liquidado 225 e o pago 220. Na educação, o empenho foi 241 milhões, perdão, a autorização de empenho 241, o empenhado 240. Portanto, a educação, neste caso, muito próximo do total da cota que foi concedido, o liquidado 218 milhões e o pago 218 milhões. E na saúde, a cota aprovada foi, nesta data, sem o SUS, de 80 milhões, só com recurso do Distrito Federal. O empenho foi de 53, o liquidado foi de 50 e o pagamento foi de 48. Eu espero que com essas informações, esses dados, eu tenha trazido para o senhor a informação de que nós estamos procurando priorizar o atendimento da área social. Posso dizer para o senhor que nosso objetivo é que não faltem recursos para cumprir os compromissos da área social, como esses dados aqui demonstram. O ajuste de contas, que o senhor pergunta, como fazer? De novo, não temos mágica e nem mistério. Se eu reestimo a despesa, a receita, eu tenho que reestimar a despesa. Portanto, primeira reestimativa que preciso fazer, a principal despesa do Distrito Federal, pessoal. Então, o primeiro número que eu preciso obter é, se tenho 8 bilhões e 300 de receita, qual é a despesa de pessoal esperada para 2007? Perdão? Essa é fixa e mensurável. Essa eu tenho a base de dados da folha de pagamento, tenho a legislação que dá as regras do exercício e, portanto, tenho condições de uma projeção muito próxima daquilo que vai acontecer. Diria para o senhor que este número hoje, da nossa projeção, 2007, sem nenhum aumento, sem nenhuma mudança de legislação, levaria a valores acima de 4 bilhões e 300. 4.300. Desculpa, secretário. Mesmo sabendo que há aumentos que foram aprovados, enviados pelo governo anterior, aprovados por essa casa, de aumento ainda esse ano para o funcionalismo público? Eu estou fazendo só a conta, deputado. Eu não estou entrando no mérito. Eu só fiz a conta. A conta é o seguinte, qual é a folha, colocando o que aconteceu, quanto dá. O valor encontrado é acima de 4.300. 3% para cima, 3% para baixo. Em seguida, eu tenho que estimar qual é o pagamento da dívida. Então, eu tenho uma estimativa do que vai ser a dívida do exercício. Aí eu trabalho com o IGP, com dólar, para fazer. E como a dívida não é um grande problema no GDF, nós estamos dizendo o seguinte, os pagamentos de dívida nossos vão ter alguma coisa como 200 a 300 milhões de reais no ano. Em seguida, se eu tenho pessoal e tenho dívida, eu tenho que verificar o custeio. O que vai acontecer no custeio? Custeio do ano passado, 3 bilhões e 100. Registrado. 3 bilhões e 100 ajustados, 3 bilhões e 200 para este ano. 4.300, 4.500, com a dívida, 4.600, com mais 3.200. Vou fazer a continha rápida. 4.300, 200, nós estamos falando de 4,5, mais 3.200, estou falando de 7.700. Se nós imaginarmos que dentro deste custeio não tem aquilo que não foi executado e não está em resto a pagar, que hoje é passivo, então, se alguma coisa ficou fora da execução no ano passado, por exemplo, um contrato de fornecimento de utilidade pública, que não foi honrado o ano passado, e que vai ser objeto de reconhecimento de dívidas deste ano, ele vai ter que compor a base.
Porque eu não posso sumir com isso. O que aconteceu é o seguinte, ele não foi executado o ano passado, mas a dívida vai aparecer agora. Se 3 meses de utilidade pública não foram pagos, eu vou ter que, este ano, pagar os 3 e trazer para a conta aqui. Portanto, o valor do custeio vai subir. Em vez de 3.200, vai chegar a quanto? 3.500? São mais 200 milhões. Eu estou falando o seguinte, nós estamos chegando aqui, deputado, Quase 8. a quase 8. Numa continha rápida, eu não quero me comprometer totalmente com esses números, eu quero trazer os números para uma nova discussão com os senhores. Mas estou fazendo um raciocínio. Para dizer o seguinte, o ajuste só é possível se eu tenho a conta de pessoal dada, se eu tenho a conta de dívida dada, ou eu ajusto no custeio ou no investimento. Eu vou começar no custeio. Então, todas as medidas de contenção de custeio, como, por exemplo, corte de 30% da despesa, tá certo? Devolução de imóveis alugados, fim da locação de veículos, e todas as medidas que foram tomadas até agora, segundo a Secretaria de Planejamento, nos levariam a uma expectativa de economia para 2007, combustível, peças e serviços, 10 milhões, locação de veículos, 4 milhões, contratos continuados de prestação de serviços, 109 milhões, locação de imóveis, 20 milhões, serviço terceirizado, 266 milhões, carga em comissão, 85 milhões. Essa conta que foi feita é uma expectativa de que medidas adotadas pelo governo levariam a uma hipótese de uma contenção de custeio na casa de 885 milhões de reais. Então, eu diria o seguinte, o ajuste no custeio, que começou com o decreto do governador estabelecendo o corte de 30%, e mais todas as medidas que estão sendo tomadas, levam, portanto, a uma compressão do gasto de custeio. Nós sabemos que é possível até um determinado limite. Né? Por quê? Fazendo isso, eu vou conseguir abrir a margem para o investimento. Não tem como escapar. Ou eu faço o ajuste no custeio, ou vou ter que fazer todo ele no investimento. Como é preciso aumentar o investimento no setor público do Distrito Federal, eu tenho que procurar conter os gastos de custeio. Então, o ajuste certamente passa pelo ajuste no custeio, com todas as medidas que foram tomadas e todas aquelas que forem necessárias para ajustar o custeio a uma perspectiva de execução do exercício, né, no mínimo para que o Distrito Federal possa cumprir suas finalidades, mas gerando espaço fiscal para aumentar o investimento. Nesse ajuste, deputado, a priorização é na área social. Ou seja, haverá cortes, sim, serão cortes da magnitude de 1,6 bilhão e haverá priorização da área social. O tema que o senhor se refere em seguida é um incremento de receitas muito oportuno. Acho que a Secretaria da Fazenda tem que fazer todo o esforço para que, da sua parte, possa também contribuir para esse ajuste. Né? Seja, de um lado, fazendo os necessários ajustes da despesa e, por outro lado, fazendo também os necessários ajustes da receita. De forma que temos um plano de trabalho para este exercício de 2007. Eu diria para o senhor que é minha convicção que o nosso trabalho na área tributária se assenta substancialmente em inteligência e informação. Ou seja, a Secretaria da Fazenda tem que ter unidades de inteligência, bancos de dados capazes de permitir, mediante rotinas técnicas de investigação, o levantamento de indícios que permitam a ação fiscalizatória. Ou seja, a programação fiscal não é aleatória, ela tem que ser baseada, sobretudo, em inteligência e em informação. O senhor toca a seguir na questão da despesa de pessoal. É verdade o que nós estamos dizendo, de que estamos abaixo do limite prudencial. Eu diria para o senhor o seguinte, o perigo, deputado, é chegar nele. Porque em 2004, a relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida era 30,5%. Portanto,
de 30,5% para 46,5%, que é o limite prudencial, era 46,5% da receita corrente líquida. Nós estamos a 30,5%. Em 2005, nós fomos para 36,52%. Observe, nós saímos de 30,5% em 2004 para 36,52% em 2005 e para 41,2% em 2006. Deputado, a preocupação aqui não é com o montante, é com a trajetória. Porque com essa trajetória, a despesa de pessoal vai bater no limite prudencial. Com o acionamento dos mecanismos da lei de responsabilidade para seu ajuste. Tá certo? Ou seja, o risco que nós corremos é que esta progressão de gasto é muito rápida. Nós saímos de 30 pontos percentuais da receita corrente líquida e fomos para 41,2%. Se a receita corrente líquida não tivesse crescido, esse dado falaria por si só, mas não é só isso. A receita corrente líquida cresceu em termos reais em 2004, 2005 e 2006. Portanto, nós estamos crescendo a participação percentual sobre um montante que cresce em termos reais. Eu diria o seguinte, para o senhor fazer um exercício meramente de raciocínio, se a receita não tivesse crescido em termos reais do que cresceu, nós já teríamos batido no prudencial. O senhor teria ideia do crescimento vegetativo, o que representaria isso? Porque o servidor público tem aqueles benefícios mensais, o tempo de serviço, tem toda uma série de benefícios. A estimativa adotada nos modelos de projeção leva em conta alguma coisa entre 2% a 3% ao ano. Então, há um crescimento vegetativo de 2% a 3% ao ano, tá certo? Sobre a folha de pagamento. Isso é jogado no modelo. Tá certo? Mas eu só quis me referir à sua pergunta para dizer, é verdade que nós estamos abaixo do prudencial, mas é preciso fazer duas considerações. A trajetória é explosiva, preocupante para nós todos, preocupante, e cresce sobre o crescimento da receita corrente líquida. Aumenta a participação sobre o montante que cresce em termos reais. Esse parece ser um grande problema. Eu não sou homem de fazer, sabe, fantasias ou alertas. Não é isso, não. Eu quero ser muito sincero. A minha resposta para o senhor tem que ser a mais sincera possível. Não me cabe outro papel. Eu tenho que dizer para o senhor, preocupa sim. Acho que temos que nos preocupar. Nós não podemos tomar nossas decisões sem considerar este quadro. Caso contrário, nós estaremos tomando decisões e gerando um problema na frente. Porque se chegarmos lá, a lei de responsabilidade manda corrigir. A pergunta, então, é para que vamos chegar lá? Por que vamos fazer isso? O que nós podemos fazer agora? Como é que nós vamos nos planejar hoje para que não ocorra a ruptura do limite? Certo? Acho que as perguntas que o senhor fez. Ok. Questão de ordem, deputado. Seria possível, Léo, a gente, pelo menos os membros dessa comissão, ter acesso a esses documentos que o secretário acaba de apresentar verbalmente, que traduz aí o plano de economia, as áreas que já está nesse momento em processo de corte de gasto, enfim, é importante. Especialmente essa grade que o deputado apresentou dos 800 milhões. Não vejo nenhuma dificuldade, secretário. Eu encaminho. Ok? O secretário, então, depois encaminha a comissão e eu faço a distribuição das cópias aos deputados, não só da comissão, mas todos aqueles que desejarem também ter a informação. Deputado Cristiano Araújo. A pergunta de lá, eu fico... Bom dia a todos, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de fazer aqui a leitura, senhor secretário, de um ofício que foi encaminhado para que, evidentemente, o senhor podendo agilizar esse processo que tem impactado para os deficientes físicos. Sobre o convênio de ICMS 7704, que trata das isenções de ICMS nas saídas internas interestaduais de veículos dirigidos por motoristas com deficiência física. Vinha regulando os processos de interessados em obter o benefício. Esse convênio não foi regulamentado e em janeiro não foi publicado.
o ato declaratório permitindo a compra de veículos com a referida isenção do tributo. No dia 3 de fevereiro próximo, passado, foi assinado o convênio 307, que, além das isenções, estabeleceu novas condições entre a limitação do preço máximo de venda do veículo ao consumidor em R$ 60.000. Como é de praxe, após a assinatura do convênio, é enviada a mensagem do Executivo à Câmara Legislativa, submetendo a matéria à apreciação e votação dos parlamentares. No entanto, até o momento, a matéria não foi encaminhada a esta casa. Isso tem gerado inúmeros problemas para os interessados na compra de veículos com o benefício da isenção do ICMS. Em razão disso exposto, senhor secretário, gostaria de contar com a sua agilidade para encaminhar para nós essa referida mensagem para que nós possamos colocar em votação aqui em plenário. Outra questão que eu coloco, senhor secretário, baseado, ontem nós tivemos lá em Águas Claras um almoço, onde ficaram definidas as bases do governo, a parceria que nós pretendemos estabelecer tudo. E no dia 27/2 eu apresentei requerimento à mesa, não sei se já chegou às mãos do Vossa Excelência, um requerimento sobre as funções do SIGO. Que trata, a gente quer acompanhar aqui a execução do sistema e as consultas também. Então, se o senhor puder disponibilizar para que nós possamos acompanhar, isso aí vai facilitar o nosso papel aqui nessa casa, que é o de fiscalizador, e até podemos estar dando opinião também, opiniões sobre a execução disso. A minha ainda não foi disponibilizada. Algumas funções dela estão suprimidas. Se o senhor puder dar encaminhamento nisso. E, por último, eu acredito que o deputado Rony colocou a questão dos assuntos sociais, como está priorizando, a questão de custeio também, que o senhor colocou aí, que o governo conseguiu reduzir aí na fase de 800 milhões, não é isso? Custeio também era um dos assuntos que eu queria abordar. Mas, claramente, senhor secretário, considerando os dados de disponibilidade financeira e os restos a pagar, é razoável pensar que houve, ao final de 2006, infração da lei de responsabilidade ou não? Ok, com a palavra o secretário. Deputado Cristiano Araújo, sobre o primeiro ponto, eu gostaria muito de ter chegado aqui hoje com esse assunto já resolvido. Não temos nenhum motivo para que isso já não tenha sido resolvido, a não ser o trâmite. Na verdade, houve, como o senhor relatou, o primeiro convênio, houve um segundo convênio, depois do convênio, a homologação. Foi preciso examinar as condições legais dessa homologação posterior, e o nosso pessoal, infelizmente, nós não conseguimos terminar o trabalho a tempo. Eu gostaria muito de ter chegado, eu me preparei para chegar aqui hoje, para poder dizer para o senhor, já mandamos, mas não mandamos ainda. Mas diria para o senhor o seguinte, não tem nenhum motivo para... Nós estamos trabalhando para fazer, e a questão que aconteceu foi, primeiro, essa ordem natural do procedimento em relação ao convênio e sua homologação, e a seguir as verificações das condições orçamentárias para se fazer o encaminhamento. A notícia que eu tenho da minha área técnica é que esses programas foram superados e está sendo ultimado já o processo para encaminhamento. Eu queria dizer para o senhor, o mais rápido possível esse assunto será resolvido. O segundo ponto, deputado, que o senhor levanta, eu queria me referir aqui a este fato, mas eu acho que nós temos alguma informação que precisaríamos verificar. O primeiro fato é o seguinte, nós tivemos, eu diria para o senhor, momentaneamente, no dia 15 de fevereiro, foram realmente alteradas funcionalidades do SIGO, como o senhor relatou. A razão desse procedimento foi o aparecimento do extrato da conta única do Tesouro, apresentado publicamente, sem ter sido encaminhado oficialmente pelos órgãos responsáveis pela gestão. Isso trouxe uma grande preocupação, e a área responsável pelo sistema, preocupada sobretudo com as questões legais de sigilo bancário, removeu temporariamente
o acesso a determinadas funcionalidades. Para exame dessa questão, saber se nós não estávamos, naquele momento, com algum problema legal. Esclarecida a questão, com o entendimento de que não há quebra do dispositivo legal, foram restabelecidas as funcionalidades do sistema em 48 horas entre a primeira decisão e a sua reversão. Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte: passou-se desta maneira o ocorrido, e a informação que eu tenho, se não for essa, nós precisaríamos verificar, é de que as funcionalidades do SIGO foram restabelecidas. Portanto, o problema aconteceu, sim, por um fato determinado, com uma preocupação legal, e em seguida, no espaço de solução da questão legal, houve o restabelecimento das funcionalidades. Diria para o senhor o seguinte: desconheço que haja ainda algum problema. A informação que eu tenho da área é que foi resolvido. Se há problemas, eu garanto para o senhor que será resolvido imediatamente. Não há motivo nenhum para que isso ocorra. E, por outro lado, também atendendo à solicitação de Vossa Excelência, nós estamos absolutamente à disposição para qualquer atividade de treinamento, de capacitação, de cooperação com as assessorias da Casa. Só uma parte aqui, senhor secretário. Pois não. Eu tenho a cópia do requerimento que eu encaminhei para a mesa diretora, e aqui colocando as funções que foram suprimidas. Gostaria de encaminhar a mão do senhor para que fosse tomada as providências, ou senão, pelo menos, uma resposta para nós. Nesse fato, nós conseguiríamos agilizar, se o senhor permitir, senhor presidente, o encaminhamento. Deputado, só para voltar então ao assunto, eu desconheço a existência do problema. A orientação é de que houvesse um restabelecimento das funcionalidades. A informação é de que foram restabelecidas e, se existir o problema, será sanado imediatamente. Só lembrar também essa questão das senhas, secretário, não apenas aos integrantes da Comissão de Orçamento, mas que ela possa ser disponibilizada a todos os parlamentares dessa casa, até porque os mesmos também exercem a sua importante missão e função de fiscalização. Deputado, eu acho que tem uma questão ainda que eu não respondi, desculpe. A terceira pergunta ficou sem Fiz resposta. a terceira pergunta. Deputado, quem vai responder se houve ou não infração à lei de responsabilidade é o órgão competente para isso, que é o Tribunal de Contas. Quer dizer, a Secretaria da Fazenda não é o órgão competente para determinar se há ou não descumprimento da lei de responsabilidade. O único órgão capaz, que tem a competência legal para fazer isso, é o Tribunal de Contas. Então, nós esperaríamos o Tribunal de Contas examinar a prestação de contas do exercício, para que ele, então, se pronuncie sobre esse assunto. O Tribunal de Contas emitiu uma certidão, recentemente, para que o Distrito Federal possa resolver o problema do impedimento na tomada de operações de crédito. Como o senhor sabe, existe um conjunto de operações de crédito, Brasília Integrada, Brasília Sustentável, Promoradia, que são operações importantes para o Distrito Federal, e que o descumprimento daquele inciso 4 do 37 veda a operação de crédito. No entanto, o Tribunal de Contas emitiu uma certidão no qual, levando em conta a jurisprudência firmada no STJ, flexibilizou o entendimento desse cumprimento, tá certo? Na linha de que o novo governo, tá certo? Não ficaria impedido da sua ação se não houve este cumprimento do 37. Essa é uma decisão recente do tribunal. Se acolhida pelo Ministério da Fazenda, poderia vir a permitir a autorização de operações de crédito do Distrito Federal. Obrigado, secretário. Com a palavra, o deputado Berinaldo Pontes. Gostaria de pedir à nossa coordenação da comissão que pegasse a relação dos deputados que desejarem fazer uso da palavra. Eu já tenho aqui inscrito o deputado Pedro Passo, o deputado Wilson Lima. Os demais que desejarem, deputado K. Patrício, deputada Érica, deputado Rogério. Mais alguém? Ok. Já está inscrito. Deputado Berinaldo Pontes, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, senhor secretário, inicialmente gostaria de agradecer a presidência dessa casa, uma vez que nós suscitamos o conflito de competência e hoje esta comissão está exercendo o seu devido papel dentro do que prega o regimento interno desta casa. Senhor secretário, obrigado pela presença. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual seria a crise de pagamentos inicial do governo, logo no início da gestão, se o relatório oficial demonstrou uma suficiência de caixa na ordem de 68 milhões? Como administrar a gestão das contas públicas para garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro? E se o saldo existente em caixa pode ser usado em qualquer momento, ou isto poderia significar dificuldades adiante? A princípio, essas duas, para dar oportunidade aos demais colegas a questionarem. Vou pedir ao secretário que fale um pouco mais perto do microfone, para ver se essa sessão está sendo gravada e para que também os jornalistas possam ter uma informação mais legível. Muito obrigado, deputado Bernardo Pontes, pelas suas perguntas. Em relação à primeira pergunta,